Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar sobre os vídeos que a gente tem feito sobre os insights da visão celular. A gente tem falado nesses últimos vídeos sobre um livro que o Léo Matos escreveu, ele que é pastor de jovens lá da Igreja Batista Central em Belo Horizonte, né? E ele escreveu esse livrinho aqui chamado Células Excelentes, que é um livro excelente, bem prático, objetivo, direto. O Léo é extremamente assertivo, ele foi muito feliz nesse livro. Então, se você puder comprá-lo, compre, tá bom? Você vai achar principalmente na loja da Igreja Central de Belo Horizonte. Você acha lá na loja da igreja, tá legal? No capítulo 9, o Léo vai falar sobre funções estabelecidas da célula, que o líder de célula ele precisa ter um entendimento que ele não é o dono da célula, que ele não tem que fazer tudo sozinho, né? O cara que não consegue entender isso, ele não consegue ser um facilitador para os processos que a célula precisa que ele delegue autoridade. A função dele é delegar autoridade, facilitar com que as pessoas sejam desenvolvidas, treinadas, tá bom? O Léo fala sobre funções específicas dentro da célula, né, que precisam de pessoas que sejam mais maduras, né? Eu vou falar algumas delas aqui, mas que um bom líder de célula ele precisa delegar, ele precisa ser alguém que abra espaço para as pessoas desenvolverem, né? Isso não só alguns, mas todas as pessoas dentro desse propósito. Então, a gente separou algumas coisas aqui. Primeiro, ele precisa ter claro quais são os núcleos da célula, qual é o núcleo da célula. O que significa isso? O núcleo é a ideia onde são as pessoas que têm mais ali integração com a célula, que já são mais maduros. Geralmente numa célula no corpo humano, o núcleo é onde está o DNA. Então essa ideia de que ele tem um núcleo das pessoas que são mais ali maduras, mais experientes e que estejam em treinamento um pouco mais avançado. Dentro dessas pessoas a gente tem o próprio líder, que compõe o núcleo da célula, que é a pessoa chave para o funcionamento da célula. E numa igreja em células é a pessoa mais importante, porque ele é o cara que está na linha de frente, ele é o cara que exerce o pastoreio, o cuidado, que leva a visão, que incentiva ao evangelismo, à multiplicação. Ele precisa estar bem com Deus, bem consigo, e ser alguém que delegue, que não tenha aí assim um coração altivo, orgulhoso, que não se ache melhor do que as outras pessoas. Ele precisa ter consciência de que ele precisa desenvolver outras pessoas e não sentir inveja, medo de alguma forma, se alguma pessoa até mesmo for melhor que ele. E deve ficar até feliz com isso, né? Porque ele desenvolveu um líder que pode ser melhor do que ele, né? Isso não vai dizer que ele é menos, né, ou mais, mas que realmente ele tem aí uma possibilidade de desenvolvimento de uma pessoa que vai ser bênção no reino, e isso deve ser motivo de alegria para ele, né? Tem o líder em treinamento, que é o que a gente chama de auxiliar, é a ideia da pessoa que está sendo treinada. E esse líder em treinamento, existe um gráficozinho até no livro, que com o passar do tempo, numa célula, esse líder que está sendo preparado para assumir a próxima célula da multiplicação, ele precisa ir cada vez mais assumindo todas as funções dentro da célula. A função principal de líder, para que quando a célula multiplique, as pessoas já estejam acostumadas com a liderança dele também. E ele também possa se desenvolver, porque ele é um líder em treinamento, ele não é um líder pronto, ele é um líder em treinamento, ele precisa ser acompanhado, orientado, receber feedback sobre as coisas que ele está fazendo. Então esse é o líder em treinamento. A gente tem o anfitrião, que a gente já falou em outro momento, em outro vídeo, que é a pessoa que recebe a célula na sua casa. Então essa pessoa é extremamente importante. Ela precisa de cuidar de todo o ambiente para que a célula aconteça da melhor forma possível, né? Deve ter o cuidado da sua casa estar pronta,
o ambiente estar preparado, ele ter tido um tempo de oração, de consagração, de preparo, a mesa do lanche pronta, todas essas coisas sendo feitas com um pouco de cuidado, né? O anfitrião é extremamente importante. Os membros que frequentam a célula, eles podem receber outras funções, né? E assim, e até mesmo você pode inovar dentro do seu processo da sua célula, né? Às vezes você tem uma pessoa que trabalha com mídia social dentro da sua célula e ela quer tirar foto, quer fazer um vídeo, deixa ela fazer, não tem problema nenhum criar uma página, não, tá entendendo? Abre espaço para as pessoas se desenvolverem, né? E você vai acompanhando, vai orientando, vai dando feedback, você que é líder principalmente, obviamente, né? A gente tem, além dos membros, a gente tem um secretário, que é a pessoa extremamente importante, a pessoa responsável por acompanhar as datas de aniversário, a pessoa que é responsável, né, de acompanhar aí a questão dos avisos, do link da célula com a igreja, né? A célula não é um fim em si mesmo, ela pertence à igreja, então esse secretário ele faz esse link, faz esse acompanhamento para dar os avisos, né? Ele fica atento a algumas questões que são concernentes à vida da célula, né? Relatórios de presença, essas coisas desse tipo, tá bom? E um líder ele deve entender esse processo. Tem outros papéis que o Léo fala, como por exemplo o responsável pelo quebra-gelo, né? O responsável pelo louvor, o responsável pelos eventos, o responsável pelas dinâmicas de oração, e tudo isso assim, a gente já falou em alguns outros momentos, né? A central ela tem uns cardzinhos que ela distribui para as pessoas, lembrando qual é a função, né? Eu peguei até uns cards semelhantes na segunda de Campos, a gente vai começar a produzi-los um com a nossa cara, né? E distribuir para os irmãos, isso é muito legal. Então o líder ele deve estar atento a essas funções, né? Delegar essas funções e acompanhar o desenvolvimento das pessoas dentro de cada uma daquilo que foi proposto, e fazer um rodízio até para que todos possam se desenvolver, tá bom? Lembrando que é uma coisa que o Léo fala muito no capítulo, a célula é de todos, não é de um, não é de uns, é de todos. Tem que se abrir um espaço para que todos possam ser desenvolvidos e todos possam ser consultados, né? A gente não pode incorrer no erro de criar uma patotinha e essa patotinha decidir o que vai ser feito, né? Em relação a todas essas coisas. Isso não é legal. A gente precisa envolver toda a célula dentro do processo para que toda a célula possa se desenvolver, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.